Bom, olá pessoal do canal, espero que todos vocês estejam bem, como eu sempre digo, né? No vídeo de hoje eu vim comentar com vocês, esse canal é para isso, para a gente comentar acontecimentos que nem sempre serão bons, nem sempre nas nossas vidas a gente vai ter boas notícias ou ter que falar de coisas boas. Infelizmente é uma notícia bem triste, né, para muitas pessoas que conheciam essa família. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Daniel Mastral e sobre o falecimento recente da esposa dele. Bom, eu acho que a maioria de vocês conhecem ou pelo menos já ouviu falar de Daniel Mastral, né? Ele é um escritor, conferencista, é um líder espiritual aí bem conhecido e ele também é mestre em Kung Fu. É assim que ele se apresenta no Instagram dele, né? O intuito desse vídeo é trazer reflexão para nós, pessoas que estamos aqui nessa vida por algum motivo e que eu acredito que seja para que a gente evolua e que a gente aprenda a cada dia com os acontecimentos. Eu conheci o Daniel Mastral através do YouTube por conta do vídeo dele, que se eu não estiver errada se chama Pelo Vale da Sombra e da Morte, onde ele conta sobre o suicídio do filho dele, muito jovem. Por sempre estar pesquisando assuntos relacionados a isto, né? A esse tema que é depressão, suicídio, que faz parte da minha vida, né? Esse tipo de tema, eu fiquei conhecendo esse vídeo dele, onde ele relata a dor dele e relata todo o acontecimento que levou ao suicídio dessa criança, né? Do filho dele tão jovem. A partir desse vídeo, né, do relato dele sobre a perda do filho, eu comecei a acompanhar alguns vídeos do canal dele e conheci também a esposa dele através do canal dele no YouTube, né? Ela era médica, que entrou numa depressão muito profunda, obviamente, né? Ela não trabalhava mais, ela não tinha condições mais de trabalhar por conta da depressão, né? Por ter perdido um filho, principalmente para o suicídio, que é algo que é inexplicável, infelizmente é uma dor que não tem explicação, né? Só quem vive é que sabe essa dor. Perder um filho já não é nada assim aceitável e é algo inacreditável, e perder pro suicídio é algo completamente surreal. Então foi assim que eu fiquei conhecendo essa família através do vídeo do Mastral, né? E hoje eu fiquei sabendo do falecimento da esposa, né? E fiquei chocada, obviamente, porque eu já imagino a dor da pessoa, né? Eu me coloco no lugar da pessoa, né? Então eu já imaginei imediatamente essa questão, porque eles eram uma tríade, né? Eles eram uma família muito unida. Então perdeu-se um filho, ficaram os dois, somente o casal, e ele enfrentando também a doença da esposa, que já não tinha condições mais de prosseguir sem a ajuda dele, né? Porque a depressão dela era extremamente grave por conta da perda do filho. Então eu vi a notícia e fui procurar saber, né, o que havia acontecido. E na notícia diz assim, né? Escritor Daniel Mastral lamenta a morte da mulher 2 anos após perder o filho. A médica e escritora Isabela Mastral sofreu uma parada cardíaca causada por infarto agudo do miocárdio. O filho do casal cometeu suicídio aos 15 anos em 2018. O escritor, conferencista, youtuber e líder espiritual Daniel Mastral, de 54 anos, lamentou a morte da mulher, a médica,
e escritora Isabela Mastral aos 52 anos, no domingo do dia 30 de maio, após sofrer uma parada cardíaca causada por um infarto agudo do miocárdio. Ele anunciou a partida precoce da companheira em sua rede social. Segundo o escritor, Isabela piorou devido a uma depressão pós-traumática depois da morte do filho do casal, Micael. Então, segundo o escritor, Mastral, Isabela piorou devido a uma depressão pós-traumática depois da morte do filho do casal, Micael, que sofria de uma grave depressão também e cometeu suicídio em dezembro de 2018, aos 15 anos, após se jogar no trilho de uma estação de trem em São Paulo. Isabela faleceu no dia 30 de maio de 2021, às 17h15, por parada cardiorrespiratória por infarto agudo do miocárdio. Aí ele diz: éramos três vidas que se completavam. Um era o suporte do outro. As lembranças que tenho são repletas de risadas, brincadeiras e também muito amor e respeito. Nos completávamos. Estávamos sempre juntos, desde saídas para passeios como em casa, compartilhando uma refeição, vendo um programa de TV, jogando videogame ou simplesmente conversando. Muitas vezes rindo de nós mesmos. Orávamos muito, tínhamos nosso culto diário, sempre realizado com muito zelo, contou o autor de livros como Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Voz que Clama no Deserto, dentre outros. Ou seja, é uma história trágica, a história do Mastral. Já era trágica por conta dessa perda inexplicável do filho, que não tem explicação essa dor, e agora a perda da mulher. Então eu imagino agora um homem sozinho, com esse peso, esse luto, essa dor para carregar para o resto da vida dele. Daniel continuou falando sobre a relação da mulher e o filho. Nossos abraços de família eram presentes diariamente, assim como a troca de palavras, eu te amo. De repente, sem aviso, meu filho entrou em depressão, uma doença devastadora que corrói a alma por dentro. Por ser uma enfermidade invisível, muitos acham frescura, porém é um câncer na alma. Câncer na alma é até o título de um dos meus livros, onde eu falo sobre depressão, que eu falo que a depressão é um câncer na alma, e ele acabou de falar a mesma coisa, para vocês entenderem um pouco de como que é grave tudo isso. Minha esposa também tinha. É o último estágio da dor humana. Prestem muita atenção nisso, principalmente para quem ainda acredita que depressão é frescura. Tratou por anos até que entrou em remissão dos sintomas, mas quando nosso príncipe adoeceu em 2 de maio de 2018, a sombra da depressão tornou a assombrá-la. Lutamos com todas as nossas forças. O escritor lembrou como eles enfrentaram a doença. Fizemos de tudo. Oramos por ele e com ele. Buscamos ajuda terapêutica e médica. Ele teve suporte medicamentoso, acolhimento familiar, muitas orações e todo o nosso amor. Infelizmente perdemos a batalha em 22 de dezembro de 2018, quando o perdemos. Ficamos só eu e minha esposa, ambos sendo tratados por depressão pós-traumática. Quando um estava abatido, o outro estendia a mão. Melhor serem 2 do que 1.
Porém, por razões que eu não compreendo, minha esposa foi tirada de mim. Ela estava bem e feliz, porém teve um rebaixamento comum nos quadros de depressão. Isso acontece realmente. Às vezes a pessoa se equilibra, fica bem, ou aparenta estar bem, ou mente que está bem. Isso também é muito importante falar. E ela teve esse rebaixamento. Esse rebaixamento da depressão, de você estar num pico feliz e rebaixado nada, é aí que vem o risco tanto do suicídio quanto da pessoa realmente ter um problema físico e vir a falecer. É isso, eu creio que aconteceu no caso dela. Conversamos, oramos, colocamos um louvor, ela queria dormir um pouco para esquecer a dor, ele coloca entre aspas, da depressão. Tomou sedativos, porém leves e corriqueiros. Porém, desta vez eu senti algo estranho. Conversei com ela, estava bem e lúcida. Adormeceu. Por precaução, tirei a pressão dela. Estava 14/8. Medi a febre, estava normal. Peguei o oxímetro, marcava 92 de saturação e 85 BPM. Tudo normal, ele se lembrando. Minutos depois, Daniel fez uma nova checagem, mas a saturação havia diminuído para 85. Já é um risco, né? Quando a saturação da gente abaixa muito, já tem que ficar observando, né? Com isso, ele chamou a ambulância e acompanhou Isabela até o pronto-socorro. Oxigênio e massagem cardíaca. Mesmo assim, chegou no PS com parada. Tentaram reanimá-la por 45 minutos. Sem êxito. Perdi meu amigo, onde ele se refere ao filho, e agora minha parceira. A guerreira que sempre esteve ao meu lado. Como prosseguir? Ainda não sei. Vou tentar honrar os meus compromissos e manter a mente ocupada. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso das suas orações e também do colo de Deus e de vocês, que são os seguidores dele. Me sinto sozinho, a casa está silenciosa. Quando eu li isso, eu imaginei uma casa. Aqui em casa somos 3. Somos eu, meu esposo e minha filha, né? E às vezes quando um não tá, o outro, a gente já sente aquela falta, mas você sabe que a pessoa está fora e vai voltar. Você imagina a pessoa que perde todo mundo da família, que só resta você. Você sozinho com as suas dores, você sozinho com as suas lembranças, você sozinho consigo mesmo em meio às trevas, porque a dor, o luto são trevas na realidade. Não tenho mais com quem comentar os programas de TV. Perder um filho é um pesadelo. Perder também a esposa é como o pior dos pesadelos. Conto com suas preces, seu apoio, compreensão, joelhos dobrados, mãos estendidas e que continuem nos ajudando a espalhar a mensagem do céu. Este soldado que vos escreve está muito ferido, abatido, mas ainda não derrotado, concluiu. Nessa entrevista, né, nessa reportagem aí que ele deu, ele conta sobre o suicídio do filho, né? Em dezembro de 2018, Daniel também compartilhou na rede social a notícia do suicídio do seu filho, após meses de luta contra a depressão. O adolescente de 15 anos tirou a própria vida em uma plataforma de trem em 22 de dezembro. O autor de livros vinha compartilhando em seu canal no YouTube detalhes da luta que ele e a sua mulher enfrentavam para ajudar o filho, que já havia tentado suicídio anteriormente. Abre aspas. A ordem natural da vida se alterou. Nenhum pai ou mãe
gostaria de passar por isso nunca. Não há palavras para mensurar a dor de todos neste momento. Fizemos tudo o que podíamos, mas nosso Micael foi morar no céu. Na morada eterna, na Jerusalém celestial, onde não há mais dor e nem sofrimentos. Em um dia estaremos juntos, te amaremos para sempre. Nasceu em 15/2/2003, faleceu em 22/12/2018. O adolescente vinha sendo acompanhado profissionalmente e tomando antidepressivos e já havia ficado internado em uma clínica durante 22 dias. E no dia 25 de setembro, Daniel usou seu canal para compartilhar detalhes da luta e disse que ele e a mulher também estavam sob medicação para suportar a fase e que todos eles precisavam de orações. Daniel contou que na manhã, no dia 22 de dezembro, não viu o filho quando acordou e notou que o adolescente havia saído sem documentos e sem o celular. Preocupado, o escritor saiu à procura do filho sem falar nada à mulher. Em contato com parentes, saiu atrás do filho com a ajuda de familiares em uma área de mata existente próximo à sua casa, mas não o encontraram. Horas depois, usando o Facebook de Micael, Daniel informou o desaparecimento do filho e pediu informações aos amigos dele. Um irmão, que é policial, ajudou o escritor a registrar um boletim de ocorrência e da delegacia foram a um hospital onde havia o relato de uma pessoa que havia sido atendida no setor de psiquiatria por ter testemunhado um suicídio horas antes numa plataforma da estação de trem. De lá eles partiram correndo para o IML, onde Daniel reconheceu o corpo do filho. Chocado, o escritor contou que desejou cremar o corpo do menino para livrar-se logo da dor. É uma falsa impressão que a gente tem, né? A gente quer se livrar, a gente acha que vai passar e o luto não é bem assim. O luto é muito complexo. Mas não foi possível porque em casos de suicídio, o sepultamento é obrigatório. O corpo do adolescente foi colocado em caixão lacrado e enterrado no dia 23 de dezembro. Foi caixão lacrado por conta da forma que ele partiu. Não tinha como fazer velório com o caixão aberto, né? Então esse é o relato, né, do Daniel Mastral. Esse homem que passou por tudo isso. Nos resta orar muito, pedir muito a Deus que dê para ele muita, mas muita luz, porque ele vai precisar, né? Eu costumo falar com vocês que eu falo muito sobre saúde mental, estudo muito sobre saúde mental, principalmente suicídio, porque é o último nível assim da depressão, é quando a pessoa chega realmente a esse ponto, né, de tirar a vida. O que esse homem está passando agora, eu acho que nenhum de nós entende. Poucos vão entender, ou poucos aí que vão assistir esse vídeo já passaram, né, ou presenciaram. É uma dor inexplicável e eu não consigo imaginar, né, não consigo imaginar de forma alguma como que esse homem vai conseguir prosseguir. Porque o que acontece? O que é comum para os profissionais, né? Quando a gente estuda esse tipo de acontecimento, que quando se tem um caso de suicídio dentro de uma família, é muito comum que isso se repita dentro da mesma família. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? E não estou dizendo que a esposa se suicidou, não, ela ficou doente e por conta da depressão tão grave, ela veio a ter um infarto, né, pelo que ele explica ali na reportagem, e veio a falecer. Mas, infelizmente, é muito comum, tem dados que informam, né, tem pesquisas que fizeram que mostram que é muito comum que venha a acontecer. O que eu tenho a desejar a ele nesse momento é muita luz, né? Eu sei que ele é um homem de fé e ele vai precisar de toda a fé do mundo,
toda a fé que ainda existir dentro dele, né? Porque como eu comento com vocês, quando a gente passa por algo tão doloroso, é muito difícil você conseguir mantendo a fé. Às vezes a gente briga com Deus, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas às vezes a gente briga com Deus, a gente se revolta, porque é muita dor. É um mar de trevas de dor. Então eu desejo para ele muita luz, muita oração, vocês que são seguidores dele, façam o possível e o imaginável para manter esse homem sentindo-se vivo, porque o que eu vejo é um homem que está morto por dentro nesse momento. Então vocês que o amam, vocês que o seguem, mantenham esse homem vivo, porque ele vai precisar. Ele vai precisar muito para que ele não desista da vida, porque ele realmente perdeu tudo na vida. Quando a gente perde as pessoas que a gente ama, a gente perde pedaços da gente. E quando você perde todas as pessoas que você mais ama, é como se você deixasse de existir. A sensação interna é essa. Então muita luz para o Daniel Mastral, muita força, muita oração, e que Deus o abençoe para que ele consiga continuar o trabalho dele que ele faz aí tão bem feito, que é propagar a palavra de Deus, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo, que Deus abençoe a cada um, que Deus venha proteger a vida de vocês, trazendo paz, trazendo esperança e prosperidade, tá bom? Fiquem todos com Deus e a gente se vê em breve num próximo vídeo.